Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês do nosso itinerário formativo CAUNI, que tem como sequência didática número 1, Economia, Globalização, Ética e Trabalho. E o objeto do conhecimento que estamos explorando agora inicialmente é História da Organização do Trabalho no Brasil e no mundo, tá? Professora Tenente Marques aqui com vocês. Fiz em um formato diferente hoje, vocês irão observar, porque a nossa questão hoje tem um texto um pouquinho maior, então achei que ficaria melhor desta forma. Então vamos lá. É uma questão da UFT de 2023 e ela diz o seguinte: a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 1293 de 2017 define os termos utilizados pelo Código Penal e ajuda a entender melhor os traços que caracterizam o trabalho análogo à escravidão, como trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes. Então, nós temos aqui informações importantes, né? Então, a portaria do Ministério do Trabalho define, né, o que é trabalho análogo à escravidão, trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes. Vamos lá. Primeiro, trabalho forçado é qualquer tipo de atividade imposta ao trabalhador sob qualquer tipo de ameaça, seja ela física ou psicológica. Lembrando que esta informação, inclusive, nós a trabalhamos em sala de aula. Essa também é a definição trazida pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né? Qualquer trabalho forçado ou trabalho compulsório, né? Qualquer atividade que o trabalhador ele é imposta a ele, ou seja, ele não é voluntário. E ele executa essa atividade sob algum tipo de ameaça, seja ela ameaça física ou psicológica, certo? No caso recente de Bento Gonçalves, os trabalhadores relataram que eram espancados, agredidos com choques elétricos e spray de pimenta. Então, isso é uma notícia da época, aqui do ano passado, que foi utilizado como ilustrativo para esta questão. Jornada exaustiva. Vamos entender o que é jornada exaustiva. É qualquer período de trabalho que viole os direitos do trabalhador, a segurança, a saúde, o descanso e o convívio familiar ou social. Então, temos aqui agora uma jornada exaustiva. Viola os direitos, a segurança, a saúde, o descanso e o convívio social. Uma jornada exaustiva pode se caracterizar tanto pelo tempo de duração quanto pela intensidade das atividades desenvolvidas. Então, o tempo de duração e a intensidade também entram aqui nas características, né, da jornada de trabalho exaustiva. Os trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves contaram que eram obrigados a trabalhar 6 dias por semana, das 5 horas da manhã às 20 da noite, sem permissão para pausa, ou seja, uma jornada super excessiva, uma jornada de trabalho muito longa. Agora nós temos condições degradantes. Condição degradante é qualquer prática que negue dignidade ao trabalhador e viole sua segurança, higiene e saúde. Em Bento Gonçalves, relatos ouvidos pelas autoridades apontaram que os trabalhadores recebiam comida estragada e só podiam comprar produtos em um pequeno comércio próximo ao alojamento, onde os preços eram superfaturados e o valor consumido era descontado em seus salários. Essa é uma outra situação também muito importante. Olha só, condições degradantes, ela fere a dignidade do trabalhador e viola sua segurança, tanto de higiene quanto de saúde, né? Quanto à questão da saúde, vem a comida
estragada, né, que era oferecida a eles. O fato de obrigá-los a comprar, né, em pequenos comércios próximos ao alojamento é uma forma também de acabar amarrando o trabalhador ali naquela situação, tá? Se os preços são superfaturados, consequentemente, alguns produtos eles acabam comprando ali no famoso e antigo fiado, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, o fiado é pegar para pagar depois, tá? E essa é inclusive uma estratégia de manter a pessoa amarrada ali naquele local. Vou embora, não quero mais ficar aqui, deu para mim. E aí o indivíduo, dono deste pequeno comércio, dirá o seguinte: ok, pode ir embora, mas pague o que me deve, tá? Lembrando que esse indivíduo ele está trabalhando em condições análogas à escravidão, né? Então o salário também não condiz com o trabalho. E esse indivíduo acaba não tendo condição de quitar a dívida e é obrigado a permanecer no local. Restrição de locomoção é a violação ao direito de ir e vir livremente, sob o argumento de que o trabalhador deve dinheiro ao empregador ou ao seu representante. A restrição pode tanto manter o trabalhador preso ao local de trabalho, como impedir que ele peça demissão. No caso recentemente descoberto no Rio Grande do Sul, os trabalhadores afirmaram que eram impedidos de sair do local sem antes pagar uma suposta dívida e que os empregadores ameaçavam os seus familiares. Então, a restrição de locomoção é uma violação do direito de ir e vir, né? Sob o argumento de que o trabalhador deve dinheiro, que foi o exemplo também que eu apresentei para vocês anteriormente, né? Que era o que acontecia em um caso também divulgado, era recente no ano de 2023, né? De que os trabalhadores eles eram impedidos de sair, né? Com a justificativa de que havia uma dívida. Também realizava-se ameaça aos familiares do local, aos familiares do indivíduo que estava submetido a essa condição de trabalho análoga à escravidão, tá? E aí, todas essas condições, né, tanto impediam que ele saísse do local de trabalho, assim como impediam também que ele pedisse demissão, como impedem, né, que o trabalhador ele peça demissão. Continuando. Cerceamento do uso de meios de transportes é toda ação que impeça o trabalhador de utilizar meios de transporte, seja ele público ou particular, para deixar o local do alojamento. Então, cercear vem no sentido de limitar realmente, de não permitir que ele use nenhum tipo de transporte para deixar o local que ele trabalha. Isso é uma forma de dificultar que o indivíduo ele tenha acesso, né, a outros locais, que ele se encontre com outras pessoas, que ele porventura de fato possa pedir ajuda, né, para sair dessa situação em que ele se encontra. Vigilância ostensiva é qualquer forma de fiscalização direta ou indireta praticada pelo empregador que impeça a saída do trabalhador do local de trabalho ou do alojamento. Então, vem aqui, ó, vigilância ostensiva, né? Significa que o trabalhador, ele é constantemente vigiado, tá? Essa fiscalização, ela pode ser tanto direta ou indireta. A direta é aquela que tá lá, o cara tá fiscalizando realmente, né? Ou indireta é algo que indiretamente acaba impedindo o trabalhador de sair do local de trabalho. Não, ele precisa ficar até mais tarde porque ele tem algo a receber, né? Tem uma encomenda para receber. Então, isso é uma forma indireta de acabar prendendo, certo? O trabalhador no local, tá? Apoderamento de documentos ou objetos pessoais é quando o empregador mantém sob sua posse, ilegalmente, documentos ou objetos pessoais do trabalhador, como forma de impedi-lo de sair do local do trabalho
ou de pedir demissão. Então, como o próprio nome já diz, é se apoderar dos documentos ou objetos pessoais do indivíduo, né? E normalmente acontece das pessoas que, né, usam de trabalho compulsório de ficar com o documento da pessoa. Muitas vezes pede sob a justificativa de que vai legalizar a situação do trabalhador, né? E ele acaba por não devolver o documento do indivíduo, né? Mantendo esse documento sobre sua posse, tá? E dificultando, então, impedindo aí que esse trabalhador, ele peça demissão, ok? Temos aqui a fonte dessas informações. Então, só recapitulando, né? Nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7. 7 atitudes, né? 7 características do que nós chamamos de trabalho compulsório, trabalho análogo à escravidão. Agora vamos à nossa questão propriamente dita. Então, este foi o nosso texto de apoio. Vou só molhar. Só tomar uma água. A partir dessas considerações sobre trabalho análogo à escravidão, vocês devem lembrar que nós utilizamos essa expressão em sala também, né? Análogo é semelhante. Assinale a alternativa correta. Letra A. Apesar da legislação, os empresários têm autonomia para estabelecer a jornada de trabalho e submeter o trabalhador ao que as empresas oferecem, certo? É uma afirmação errada, ok? Ela é uma afirmação errada. Os empresários, eles não têm autonomia para estabelecer jornada de trabalho, ok? O que a lei flexibiliza é o seguinte: se o trabalho é diário, são 8 horas diárias, né? Se o trabalho ele é em regime de plantões, ele acontece de duas formas: plantões de 12 horas ou plantões de 24 horas, tá? E aí vem a questão: trabalha 12 horas, folga 36, certo? Trabalha 24, folga 72, se eu não estiver enganada, vou conferir. Isso a lei determina, então não está a critério do empregador, de maneira nenhuma. O empregador, ele tem que cumprir o que está previsto em lei. Então, essa questão, ela está errada. A letra A, está errada. Agora, a letra B. As características encontradas no trabalho análogo à escravidão ferem não só as leis trabalhistas, como também os direitos humanos. É uma questão, né, que tem tudo para estar correta. Nós temos que continuar analisando as demais, mas é uma questão que tem tudo para estar correta, ok? Então, não são só os direitos trabalhistas que são feridos, tá? Os direitos naturais, né? Como vocês também já estudaram este ano na FGB, os direitos naturais, aqueles que nós chamamos de direitos individuais ou direitos civis, eles estão feridos também. Olha aqui, o indivíduo ele não tem o direito de ir e vir, tá? Ele é impedido de várias formas de ir e vir. Neste caso aqui que nós vimos, olha, restrição de locomoção, cesseamento do uso de transporte, vigilância ostensiva. Isso é uma clara tentativa de limitar o direito de ir e vir. Aqui nós temos também, olha, que a dignidade do trabalhador é ferida, né? Porque viola a higiene e a saúde, né? Jornadas de trabalho excessivas, de 5 a 20 horas, ok? Então, a letra B tem tudo para estar correta. No entanto, nós temos que analisar ainda a letra C e também a letra B. Vamos lá. O trabalho análogo à escravidão se justifica quando a empresa... É uma questão que não precisa nem continuar a leitura, né, gente? Nos dias de hoje, pleno século XXI, não existe justificativa para trabalho análogo à escravidão, certo? Mesmo assim, eu vou terminar de ler.
o trabalho análogo à escravidão se justifica quando a empresa passa por período de crise econômica, podendo acarretar em falência se não adotar esse tipo de trabalho. Então, isso significa que, se a empresa está falindo, eu posso explorar a mão de obra de alguém, eu posso me apropriar da vida, da dignidade do indivíduo. Totalmente errada a letra C. Nada justifica trabalho análogo à escravidão. Letra D. Apesar de não ser considerado o ideal, o trabalho análogo à escravidão propicia que mais trabalhadores sejam inseridos no mercado de trabalho e consigam sobreviver. Também totalmente errada, certo? Os trabalhadores que são inseridos, na verdade, eles não são inseridos no mercado de trabalho, né? Porque mercado de trabalho sério, honesto, não utiliza mão de obra escrava. Então, nós temos aqui a letra B como a resposta correta. Continuando, nós temos aqui mais uma questãozinha. Número 2, UFU, também de 2023. Há pouco mais de uma semana, quando a varejista Amazon, olha só, então nós temos aqui uma outra notícia bem quente, né? Só pegar aqui a seleção novamente. Quando a varejista Amazon foi acusada de fazer com que seus funcionários trabalhassem em horários excessivos a ponto de terem de urinar em garrafas plásticas, a companhia do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, afirmou que, se isso fosse verdade, ninguém trabalharia conosco. Nessa sexta-feira, 2, no entanto, a Amazon voltou atrás e pediu desculpas e acabou admitindo que sim, alguns funcionários não têm tempo para ir ao banheiro e acabam urinando em garrafas. Lembram que nas nossas aulas nós comentamos um dia que muitas vezes trabalho análogo à escravidão acontecem, né, em empresas grandes que fazem parte do mercado internacional. Temos aqui agora um exemplo perfeito, né, de casos, né, de jornada de trabalho excessiva na maior varejista do mundo, né, no maior comércio varejista do mundo, tá? Essa notícia, olha, ela tá aqui na CNN Brasil, tá? O acesso foi em 20 de abril de 2023, então tem cerca aí de um ano da divulgação dessa notícia. A notícia de que uma das principais empresas varejistas contemporâneas admitiu que uma parte de seus funcionários trabalha em condições precárias é um testemunho de como. Então, essa notícia que foi admitida pela empresa, né, de que uma parte dos seus funcionários trabalha em condições precárias é um testemunho de como a formação dos sindicatos fortes a partir da emergência do toyotismo não impede a exploração do trabalho. Então, não tem muito a ver, né? Formação de sindicato, toyotismo, isso como um impedimento para a exploração do trabalho. Então, é uma questão que não tem muito a ver com a notícia anterior. Letra B. A maior flexibilização dos vínculos trabalhistas passa a exigir uma maior qualificação técnica do trabalhador. Nada a ver. Não falou sobre qualificação técnica. Falou sobre jornada excessiva, em que o trabalhador ele não tem tempo nem mesmo para fazer as suas necessidades fisiológicas. Letra C. É um testemunho de como a desregulamentação do trabalho tem como consequência o fortalecimento do papel do estado de bem-estar social. Também é uma opção que não tem nada a ver com a notícia, o estado não foi citado. E chegamos então à letra D. A sociedade contemporânea produz uma contradição entre a modernização e a regressão das condições de trabalho. Perfeito, olha só. Onde está a contradição? A notícia, gente, é que uma das maiores
empresas varejistas do mundo atual. A companhia pertence a um dos homens mais ricos do mundo, certo? Então, isso é uma contradição muito grande. É uma empresa moderna, uma empresa que é um dos grandes destaques do comércio virtual, né? Nesse comércio online, trazendo toda essa modernidade da globalização e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode observar que nessa empresa moderna, grande, globalizada, ela fere as leis trabalhistas, né? Então, a gente observa essa grande contradição, modernização e regressão das condições de trabalho. O indivíduo não tem tempo de ir ao banheiro e precisa urinar dentro de uma garrafa. Ok, pessoal? Então, hoje é isso, tá? Espero ter contribuído, certo? Até mais, até as nossas próximas aulas.